Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com Márcio Schiffler, conselheiro do CNJ. Ele fala da situação carcerária do país e da importância do BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Será o Poder Judiciário que começa por uma política efetiva a apresentar ao país uma solução, se não uma solução imediata, um norte a ser perseguido. Além da entrevista, o programa vai mostrar. Uma resolução do CNJ deu vida nova à maternidade de um presídio no Rio Grande do Sul e dignidade a presas e crianças. Um estudo encomendado pelo Conselho confirma: empresas de telecomunicações e bancos são os setores mais acionados na Justiça. O Prêmio Conciliar é Legal reconhece práticas de sucesso e estimula o consenso para a resolução de conflitos. E vamos ver as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre uma resolução do Conselho que deu vida nova a uma maternidade de um presídio do Rio Grande do Sul. Graças à medida, o dinheiro de multas aplicadas pela Justiça foi usado para renovar as redes elétrica e hidráulica, para reconstruir galerias e, principalmente, para dar dignidade às presas e às crianças. Quem vê esta ala não imagina que por pouco ela quase desabou. Aqui funciona a maternidade do presídio feminino Madre Pelletier em Porto Alegre. O espaço abriga pelo menos 4 detentas grávidas e 4 presas com bebês de até 1 ano. Estava em péssimas condições até passar pela primeira grande reforma desde a construção do prédio em 1950. Apesar dos muros e grades privados de nossa liberdade, disponibilizamos de um ambiente próprio para nós mães e nossos bebês, com higiene, saúde e alimentação. Mais de R$200 mil foram investidos nas obras. A verba do Poder Judiciário veio de penas pecuniárias, que são multas aplicadas em substituição à prisão nos casos de delitos de menor gravidade. O investimento foi possível graças a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determina o uso desses recursos em entidades filantrópicas. É de uma alegria muito grande, né? Porque a gente vê que esse dinheiro foi bem empregado, porque esse dinheiro rendeu bastante, foram R$210 mil e se conseguiu fazer muita coisa com esse dinheiro em pouco tempo. Então a gente tem essa clareza de que esse dinheiro bem empregado, ele resulta na humanização da pena e numa melhoria nas condições de cumprimento da pena para as presas. Os banheiros ganharam fiação e canos novos. A rede elétrica dos dormitórios foi refeita para evitar o risco de incêndios. 2 galerias foram totalmente reconstruídas. A reforma também permitiu a acessibilidade para quem tem limitações físicas. Tivemos essa ideia de pelo menos uma cela ser adaptada para esse fim, porque volta e meia vem um preso ou uma presa com essas circunstâncias, e isso facilita o manejo não só do pessoal da casa, mas facilita a vida do próprio preso enquanto está cumprindo sua pena. Hoje, 217 mulheres cumprem pena em todo o presídio, o único da cidade a ter uma ala materno-infantil. A reconstrução dá mais conforto, segurança e dignidade às presas e às crianças que ali estão. Nós vemos a questão da saúde feminina, então olhar, né, a presa, a apenada, como mulher, com as questões femininas que elas têm. A diretora da unidade afirma que a reforma é um grande estímulo. Quando eu vi os números, me parecia muito difícil, né, acontecer. E aconteceu, e isso então motiva para continuar, né, elaborando novas propostas. Agora vamos ver a entrevista feita pela repórter Fernanda Mulaert com Márcio Schiffler, conselheiro do CNJ. Ele fala da situação carcerária do país. Conselheiro Márcio Schiffler Fontes, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Link CNJ. Eu que agradeço. O senhor tem acompanhado com uma certa frequência essa situação carcerária, visitando inclusive muitos presídios brasileiros. O que se constatou até agora? O cenário, naturalmente, todos sabem, não é um cenário positivo, tanto em razão da falta de investimentos nesse setor, quanto eu posso dizer também da carência de políticas efetivas que norteiem a atuação do Estado brasileiro em relação à própria segurança pública, mas ao seu núcleo,
que é o sistema carcerário. A gente vê que a criminalidade no Brasil ainda é bastante acentuada, a população carcerária vem crescendo, há uma superlotação, mas o que tem sido feito para resolver esse problema? Agora, na gestão da ministra Carmen Lúcia, tem se avançado em passos muito decididos a fim de dotar o país de um controle, de uma verificação da apresentação do quadro do sistema carcerário. Nós até hoje tínhamos o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que é um banco parcial, porque muitas vezes não era corretamente alimentado, possui as suas deficiências. Agora, na segunda versão, que é o que vai sendo implementado, teremos não mais o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Algo bem mais complexo, bem mais completo. Esse novo banco é que produz, como resultado, um mais perfeito cadastro da população carcerária. A partir de agora, nenhum documento que diga respeito à prisão do custodiado, seja o mandado de prisão, o alvará de soltura, a guia de recolhimento, será produzido fora do sistema do CNJ. Então, essa é a garantia de que é a partir de agora, e só a partir de agora, que o Brasil passará por atuação do judiciário, embora não seja o judiciário o responsável pela situação em que o sistema carcerário se encontra, será o Poder Judiciário que começa por uma política efetiva a apresentar ao país uma solução, se não uma solução imediata, um norte a ser perseguido. Só o Banco Nacional, por si só, ele é suficiente para resolver esse problema? Sem dúvida, não é suficiente. O Brasil, como se sabe, é um país grande, complexo. Nós temos diferenças acentuadas de região para região. Não é correto se falar que as prisões ou que nós temos propriamente uma superlotação carcerária sem que se explique que essa superlotação carcerária é causada em grande medida, considerando as nossas peculiaridades regionais, pela falta de investimento no sistema carcerário. Eu posso dar como exemplo o meu estado, que é Santa Catarina, um estado que tem 7 milhões de habitantes e uma população carcerária estimada em 18 mil presos. Isso não é um número elevado, pelo contrário, isso se encontra tranquilamente na média daqueles países com um grau de desenvolvimento humano semelhante ao do Brasil. Então, embora nós tenhamos sim uma massa carcerária muito grande, não é correto reduzir a questão toda e se falar em superpopulação carcerária como se o problema estivesse exclusivamente numa massa carcerária numerosa e não na falta de investimentos, na falta de uma política efetiva, não só de combate ao crime na segurança pública, mas de gerenciamento dos presos daí resultantes. Roraima foi o primeiro estado a conseguir concluir aí esse censo carcerário. E o que a gente percebeu é que a população estimada era bem diferente da população carcerária real. Há uma falta de controle, o que acontece? Falhas de controle, na medida em que possivelmente tínhamos até então, como eu disse, uma falha de alimentação, ou mandados duplicados, ou ausência da baixa de um mandado de prisão revogado no sistema. Isso podia causar, como o caso de Roraima, que já está 100% com o novo sistema funcionando, revelou. Nós tínhamos uma expectativa, ou os dados até então mais precisos davam conta de 2.010 presos no estado de Roraima, e o resultado que o cadastro chegou foi de, salvo engano, 1.793, o que dá uma diferença superior a 13%. O senhor considera que esse é o principal programa da gestão da ministra Carmen Lúcia? Eu vejo na gestão da ministra Carmen Lúcia, sim, uma disposição de atacar de frente esses problemas-chave. Nós temos não só o Cadastro Nacional de Presos, com base no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, mas temos a aplicação do método APAC ao sistema socioeducativo, temos a própria presença física da ministra Carmen Lúcia também em relação
a essas questões. Eu destacaria, sem dúvida nenhuma, a maior transparência que foi dada ao Poder Judiciário, com destaque para as questões remuneratórias, de modo que o Poder Judiciário também nisso dá exemplo, já que nós não vemos um acesso tão fácil e direto à remuneração dos seus agentes, nem no Ministério Público, nem na advocacia pública, nem em outros setores do serviço público brasileiro. No próximo bloco, vamos ver. Um estudo encomendado pelo Conselho confirma que empresas de telecomunicações e bancos são os setores mais acionados na Justiça. Até já. O Link CNJ está de volta e vai falar sobre um estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça e que dá uma boa medida das dificuldades enfrentadas pelo consumidor. Fernanda Mulaerte. Guilherme, esse estudo mostra que as empresas de telecomunicação e também os bancos são setores mais acionados na Justiça. Eles figuram entre os 30 maiores litigantes e estão em mais da metade dos processos analisados. A oferta da empresa de telefonia parecia vantajosa para o Victor. Além de celular, ele teria vários canais de televisão a cabo pelo mesmo preço. Mas, na prática, não foi bem assim. E o contador só percebeu quando ligou para cobrar pelo serviço que não teve. Liguei lá de novo. O novo atendente informou que, na verdade, eu tinha sido fidelizado por 12 meses e que o pacote que tinha me passado não tinha direito aos canais que eu tinha solicitado. A nova informação era de que, para ter acesso a tudo, Victor teria que pagar R$100 a mais. Ele preferiu ir ao Procon. Eles me vendem uma coisa que não existe, eles me dão uma informação mentirosa, eles falam para eu entrar em contato com eles na ouvidoria, a ouvidoria retorna a você e fala, tipo, o problema é seu. Eu fico, tipo, meio largado, não sei nem o que fazer. Aí um problema que era deles, eles transferiram o problema para mim. Agora eu que vou ter que correr atrás para tentar resolver. Casos assim são mais comuns do que se imagina. Um estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que as empresas de telecomunicações e os bancos estão entre os setores mais acionados na Justiça. Os 30 maiores litigantes do país foram envolvidos em mais da metade dos quase 4.700.000 processos em andamento. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Jurimetria alcançou tribunais de justiça de 7 estados nas 5 regiões. O levantamento indica que quanto mais rica a área, mais casos envolvem bancos. Já os lugares mais pobres registram mais ações contra fornecedores de serviços essenciais. Em São Paulo, por exemplo, 4 instituições bancárias e uma empresa de telefonia responderam por 31,5% das demandas levadas ao judiciário em 2015. Apesar de existir a lei, os governos são fracos, os governos são omissos. Não existe uma fiscalização efetiva para que esses fornecedores, as indústrias, cumpram o Código de Defesa do Consumidor. E por essa razão, quando o governo é fraco, que não fiscaliza, esses fornecedores e as indústrias passam a ditar suas normas em face da ausência do Estado diante de toda essa questão. A Secretaria Nacional do Consumidor diz que consegue resolver parte considerável dos conflitos. Os problemas com bancos terminam em acordo em metade dos casos. O percentual é maior para a área de telecomunicações. O tempo médio para a solução é de 1 semana. É esse acordo que a Alice busca com uma empresa de telefonia para encerrar de vez o contrato, sem precisar recorrer às últimas instâncias da Justiça. A gente fechou em um valor fixo e, na verdade, 2 meses depois, esse valor foi aumentando. Eu tentei cancelar o contrato, não foi possível, disseram que tinha uma multa rescisória em um valor alto. Eu pedi o contrato, não me mandaram, então assim, foi muito burocrático, sofri bastante e até hoje eu tento cancelar. Fernanda, agora vamos falar sobre o prêmio Conciliar é Legal, organizado anualmente pelo CNJ. Guilherme, o objetivo dessa premiação é reconhecer as práticas de sucesso, estimular a criatividade e também a cultura do diálogo para a resolução dos conflitos. O prêmio será entregue na próxima reunião do CNJ, no dia 6 de fevereiro.
participam tribunais de justiça, regionais, federais, regionais do trabalho, magistrados, instrutores de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes, advogados, usuários e até empresas. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, ganhou em 3 categorias. Uma delas foi com o curso de capacitação de conciliadores e mediadores, um investimento na cultura do diálogo. São causas que uma sentença não consegue resolver o problema, resolve o processo, mas não o problema. Então, quando nós conseguimos juntar todos os interessados numa mesa de conciliação, nós conseguimos fazer com que as próprias partes encontrem a solução que é adequada para todas elas. A lista com todos os vencedores do prêmio pode ser vista no site do Conselho Nacional de Justiça. É hora do nosso quadro Oitiva. Oitiva, você sabe, é aquele momento do julgamento em que o juiz ouve as partes e as testemunhas. Então, vamos à pergunta de hoje. De acordo com a lei, quem paga uma dívida deve ter o nome limpo em quanto tempo? Em até 5 dias, em até 1 semana, em até 10 dias. A resposta você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Até já! O Link CNJ está de volta e com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: de acordo com a lei, quem paga uma dívida deve ter o nome limpo em quanto tempo? A resposta certa é a da letra A. A lei determina que os órgãos, como o SPC e a Serasa, têm 5 dias para limpar o nome do devedor. Se não fizerem isso, podem ser responsabilizados e ter de indenizar a vítima. Agora, vamos ver notícias do CNJ. A Silvana cumpre pena há 5 anos. Com tanto tempo disponível, tomou gosto pela leitura. Leu cerca de 100 livros aqui. E além de ampliar o conhecimento, vai ter a pena reduzida. Nós também temos a cada ciclo, a cada livro que lemos, a cada resenha aprovada, 4 dias de remissão de pena. E isso também nos deu, a todas nós, não só a mim, mas como as minhas colegas, o poder de argumentação, o poder de entendimento, o poder de espera. O sistema prisional de Alagoas ganhou mais livros recentemente, são quase 500. Eles vão para esta escola que fica dentro do complexo penitenciário. É aqui que presos passam parte do dia lendo. O novo acervo vai ser usado em vários programas de ressocialização. Nós temos o projeto Maleta Viajante, que é um projeto que a gente leva os livros até as celas. Vai atender o projeto Liberdade também, que a gente tem um projeto que já tem há 1 ano, né? Fechamos agora com 6 ciclos, agora no ano de 2017, que é um projeto de remissão de pena através da leitura. 19 mil livros vão ser doados até o início de fevereiro para 40 unidades prisionais de todo o país. A iniciativa é do CNJ em parceria com o Ministério da Educação. Vamos ao Giro pelo Brasil. As notícias que chegam de todas as regiões do país. Tribunais de várias regiões mantêm o treinamento de juízes e funcionários para operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. No Amapá, a capacitação envolveu 60 servidores e magistrados. A expectativa é que até maio o sistema esteja totalmente implantado nos 26 estados e no Distrito Federal. O banco é uma espécie de censo carcerário e vai dar mais transparência ao número de presos espalhados pelas penitenciárias brasileiras. Juizados especiais nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo, atendem a passageiros que buscam a conciliação para resolver problemas com as companhias aéreas. As reclamações mais comuns são de falta de informação, overbooking, atrasos e cancelamentos, extravio e violação de bagagens. Quando não há conciliação, a reclamação vira processo e ele é encaminhado ao Juizado Especial Cível do passageiro, mesmo que o reclamante more em outro estado. O Tribunal de Justiça de Alagoas terá em breve uma ferramenta de distribuição automática de processos do 1º grau de jurisdição. O novo sistema passa a valer a partir de 15 de fevereiro e vai ajudar a estruturar o cartório unificado. A tecnologia pretende dar mais rapidez ao Poder Judiciário. O
tempo do trâmite processual deve ser menor, porque o processo não precisará mais passar pelo setor de distribuição para ser cadastrado e, enfim, distribuído. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul usa cada vez menos papel. Para conter gastos e estimular a sustentabilidade, a comunicação com os advogados tem sido feita por WhatsApp. A tecnologia ajuda a dar mais rapidez às ações, já que os meios eletrônicos permitem acesso fácil. Basta que a pessoa esteja conectada à internet. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também incorpora novidades tecnológicas à rotina de trabalho. O WhatsApp passou a ser mais um canal de comunicação entre a ouvidoria do órgão e o cidadão. Quem está em Minas pode anotar o número 31 98275 4131. Para as mensagens serão pedidas informações como nome, CPF, comarca e número de processo. As mensagens vão ser classificadas de acordo com o conteúdo. E fique ligado, as inscrições para o concurso público do Superior Tribunal de Justiça vão até o dia 19 de fevereiro. E podem ser feitas pela internet no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o antigo CESP, hoje conhecido como SEBRASP. São 5 vagas em 13 especialidades de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 6.700 a R$ 11.000. As inscrições custam entre R$ 70 e R$ 85. As provas estão previstas para o dia 8 de abril em Brasília. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é o cumprimento das leis, a preservação da garantia de todos e o combate à desigualdade. Justiça para mim é o equilíbrio das relações sociais, relações interpessoais e o respeito às garantias, às liberdades, aos direitos individuais de cada cidadão. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30. Às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.